Para. Quanto tempo fora? Quanto tempo fora, Lucas? 2 semanas? 2 semanas. Umas 2 semanas fora aí, né? Eu falei, foi eu que prometi pra vocês, infelizmente, eu descumpri com a promessa. Ó, não foi minha culpa, mas eu tive que entrar de férias, eles me obrigaram. Eles falaram que eu ia ser preso se eu trabalhasse tanto. Não, brincadeira. Mas ó, Madcast voltou com tudo, só que com alguns problemas, novamente. Ficamos esse tempo aí fora e novidade. Infelizmente, a gente não vai estar contando com o Gustavo aí por um tempo, porque Gustavo nos abandonou. Não, mentira. Gustavo só teve que mudar de cidade e aí nós vamos tocar o barco aqui sem ele por enquanto. Tá eu e o Lucas aqui. Aí, ó. O Lucas não deixou a gente. Mas o Gustavo mudou de cidade e a gente vai fazer esses vídeos aqui agora, eu e você e eu, uma coisa mais íntima, só nós dois. Não tem mais meu parceiro Gustavo, mas em breve ele volta, tá? Fiquem tranquilos. E eu tô animado, porque além disso, do programa, cara, Medvita, eu saio 2 semanas, o negócio muda tudo, tem muita novidade, eu vou trazendo pra vocês aos poucos. Vamos pro que interessa. Tema de hoje, o que é que nós vamos falar? Pequenos gênios, ou melhor, como criar um pequeno gênio? Cara, esse tema me interessa demais. E eu tava rodando na internet procurando algum tema aqui, alguma coisa pra gente reagir. E eu passei num canal que eu gosto muito, que é o da BBC News. E tinha um tema lá falando sobre como você forma um pequeno gênio. E esse tema é um tema que me interessa há muito tempo, cara, porque eu sempre me interessei por formas de educação, de estudo em casa, desenvolvimento pessoal e tudo. E eu me deparei já com alguns estudos sobre isso, sobre você se tornar um gênio, ou você se desenvolver pessoalmente, ou desenvolver outras pessoas. E é disso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Eu trouxe aqui uma história muito interessante, eu vou trazer uns comentários para vocês. Mas enfim, vamos rodar o vídeo. Vocês vão ver do que eu tô falando. Vamos lá assistir como se forma um pequeno gênio. Realmente já conheceu na própria família, na vizinhança ou em programas de televisão crianças que têm habilidades extraordinárias e surpreendentes para a idade delas. Algumas são excelentes em matemática, outras têm uma aptidão excepcional para tocar um instrumento musical. Há também aquelas que superam todas as expectativas no esporte ou fazem desenhos com a habilidade de um mestre das belas artes. Mas quais são os fatores que influenciam na formação de um, entre aspas, pequeno gênio? E será que Cara, isso aqui sempre me interessou demais. Esses fatores que são fundamentais, assim, para criar e desenvolver um gênio. Será se tem como fazer isso? Será se uma pessoa, quando surge assim uma genialidade, tem algum fator na criação que a gente pode moldar e fazer com que a pessoa cresça dessa forma? E será que é possível estimular a inteligência, ou ao menos determinadas capacidades, desde cedo? Para encontrar respostas a essas e outras perguntas, eu conversei com a médica neurologista Magda Nunes, e ela destacou os 3 fatores mais importantes por trás da genialidade em crianças. E vou discutir também como evitar que isso se torne uma pressão excessiva. Isso aqui é muito importante. Ele fala que, ele comenta dessa questão da pressão excessiva em cima da vida das crianças, mas dentro do desenvolvimento delas. E eu falo aqui de 2 casos do esporte, né, que tem as irmãs Williams no tênis e as irmãs Polgar no xadrez. Mas assim, é muito interessante esse aspecto aqui, vocês vão reparar isso ao longo do vídeo, que tentar não desconectar essas crianças da vida delas de criança é muito importante no processo de criação de um gênio. Você não vai fazer só igual a gente tem aquela ideia que tem até em filmes e tal, muito mirabolante das famílias asiáticas, por exemplo, na China, Japão, que tem muita pressão em cima da educação das pessoas e às vezes as crianças até surtam. Tem casos, a gente vê gênios, mas tem casos e casos que dão totalmente errado, porque tem muita pressão e isso é importante aqui, se atentar a essa questão da pressão ao longo da vida e da criação da criança. O primeiro fator da lista é a genética. Sempre a genética Magda entrando. aponta que existem alguns genes responsáveis por uma inteligência fora do comum, mas a ciência ainda não determinou quais são exatamente os pedacinhos de DNA que estão por trás disso. Então, evidentemente que deve haver uma base genética para isso, possivelmente exista uma base genética, apesar de essa questão da genética é muito importante, definida. O segundo ponto... Mas os genes sempre entra nesse discurso, né? Tipo assim, quando vai falar desse assunto de dá para criar, não dá para criar, você se desenvolve ou se não se desenvolve, você já nasce com isso ou não. Muita gente nesse meio aí do desenvolvimento natural, melhor dizendo, do autodesenvolvimento, né? Eles falam isso, que é muito mais sobre esforço, sobre dedicação, como você se capacita e tudo mais, do que propriamente algo pré-determinado, né? De fato, sempre que a gente vê alguma coisa, algum assunto assim genético, a gente vê que tem sim
influência genética em algum nível, mas isso não é tudo. E esse segundo ponto aqui que ele vai tratar agora é muito importante, que as pessoas desconsideram, que é o ambiente favorável. É sempre muito importante no desenvolvimento pessoal, às vezes até mais do que essa predisposição. O ambiente é a forma que você trabalha, e são as coisas que nós vamos ver aqui. O ambiente em que essa criança nasce e é criada. Então isso, sem dúvida alguma, tem um aspecto, tem um impacto direto em todas as questões cognitivas e comportamentais da criança. E essa questão do ambiente envolve os mais variados aspectos e não está relacionada apenas ao poder econômico daquela família, mas sim à sensação de segurança e ao conforto emocional. Um ambiente favorável não necessariamente é uma casa lotada de brinquedos. É um ambiente onde essa criança seja cuidada, seja amada e seja estimulada com aquilo que tem em volta. Um estudo publicado em 2000. Então aqui é interessante. Esse ponto aqui que ela falou, que a médica falou, é muito importante. As pessoas também confundem isso. O ambiente ideal só com sendo um ambiente, vamos supor assim, de pessoas que têm muito conforto material, financeiro, tudo. E nem é isso. Às vezes você consegue criar esse ambiente apesar das circunstâncias financeiras, porque o que vai levar-se muito mais em conta na ideia dessa construção desse ambiente ideal para a criação e para o desenvolvimento dessas pessoas é muito mais o fato de como que aquelas pessoas que estão envolvidas naquele ambiente lidam com aquilo e com aquela criança. Por exemplo, todo o suporte, todo o carinho, toda a dedicação, o exemplo que a criança vê e enxerga nos pais, do que propriamente o lado financeiro. É claro, a gente não é hipócrita, sempre a gente fala a verdade aqui, o lado financeiro sempre é muito importante. O lado financeiro, ele facilita as coisas, né? Ele é um facilitador, o dinheiro é um facilitador, porque os pais tendo melhores condições financeiras, às vezes um deles não vai precisar trabalhar, pode ficar ali na casa, cuidar integralmente do filho, o outro tem mais disponibilidade, mais tempo para ficar e se envolver na criação, pagar aulas particulares e tudo mais e desenvolver ambientes mais estimulantes, mas não é o fator predeterminante. Em termos de inteligência, especialmente quando elas são desafiadoras do ponto de vista cognitivo. Segundo os autores, a leitura está positivamente associada ao desempenho sempre, cognitivo, né? A leitura é sempre muito importante. Da idade, e deve sempre ser promovida. Ainda nessa questão do ambiente, não dá para ignorar o impacto da boa alimentação. E aí que tá, né, cara? Ó, pra você ver. O Brasil, apesar de ser um país gigantesco, com muito potencial, eu tava vendo a entrevista do Carlo Ancelotti, eu gostei muito. Ele falando, acho que tava tendo uma entrevista lá, e ele falando dos potenciais atletas do Brasil e tudo mais. E o que eles perguntaram pra ele foi o seguinte: você acha que um dia vai chegar uma escassez de atletas no Brasil e tal? E ele falou que não, que o Brasil sempre desenvolve jogadores excepcionais e tudo. E eu tava pensando assim, cara, olha que coisa, nós temos hoje países que se desenvolveram muito na produção desses atletas e são países que às vezes não contam com a população nem de um estado do Brasil. Então, pensa bem, nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos muitas pessoas. E outra, nós temos uma cultura muito forte do futebol. Basicamente, toda criança aqui, se foi um menino, ele ganhou uma bola quando era novo e foi jogar no campo, na rua, em casa, em qualquer lugar, e ele se desenvolveu. Então ele tinha aquele ambiente que o desenvolvia nisso. Então a gente tem muita gente, tem a cultura, ou seja, a chance de ter uma pessoa que é muito boa naquilo é grande, porque você tem essa cultura forte do esporte e tem uma variabilidade imensa de pessoas e de chances para que isso ocorra. E mesmo assim a gente ainda está perdendo. Mas por quê? Por causa desse segundo ponto. Não é genética, porque se for falar assim, a gente é o país do futebol, cara, por que tem nações aí muito pequenas, sem cultura de futebol, que estão desenvolvendo com isso? Então não tem talvez um gene do esporte, uma coisa assim. Mas aí o que tem, que é muito importante também? O ambiente. A forma com que essa pessoa está exposta a um ambiente que é favorável àquilo. E o que a gente encontra no Brasil? Ambientes muito desfavoráveis. E aí, voltando, esse arco que eu queria fazer dessa ideia da leitura, é porque, pensa, a gente está falando de criar gênios e aqui fala novamente que esses estímulos são muito importantes, a leitura é um grande estímulo disso. 53% da população não leu nenhum livro nos últimos 3 meses, pela primeira vez registrado, mais não leitores do que leitores, ou seja, mais da metade da população do Brasil nunca leu um livro, não leu nenhum livro. Então, cara, voltando para isso aqui,
pensa, um fator importantíssimo para isso, para a criação e desenvolvimento de pessoas que têm o intelecto assim, bem desenvolvido, é a leitura. No nosso país, mais da metade das pessoas nunca sequer nem leram um livro. E é claro, a leitura não precisa se dar só por livros, mas é um dado muito relevante. Então a gente vê que o ambiente não é tão favorável assim a esse desenvolvimento. E, voltando, apesar de livros, eu pessoalmente gosto muito de livro. E eu vou dizer pra vocês, é caro. Conheço até pessoas que trabalham em editoras e eles falam, tipo assim, é muito difícil produzir livro no Brasil. Uma porque não tem público. O pessoal, vocês viram aqui, mais de 50, ou seja, você já tem um público muito diminuído, porque você vai considerar o quê? Só as pessoas que têm dinheiro para comprar. Então aí só vai população economicamente ativa, menos da metade da população. Aí você pega dessa metade não lê, então mais metade. Aí você vai reduzindo até chegar no público-alvo, o público-alvo é muito pequeno. Então esses caras já sofrem com a dificuldade da produtividade, da produção e tudo, porque o Brasil sei como é difícil e tal. Você compra uns livros ali e faz leitura. Quantos pais que leem para os filhos? Quantos pais que, tipo, tem aquele momento ali de fato, né, para vou estimular meu filho aqui a leitura. E não só isso, que deem o exemplo, né? Que o filho também não adianta nada. Você chegar lá, eu sou o pai e tal, vai ler o livro aí pra você estudar, que você tem que ser alguém na vida. Cara, se você não lê em casa, seu filho não vai ler. Não tem jeito. Você também tem que dar o exemplo. Então, assim, essa questão do ambiente é muito, muito importante. Estudos sugerem que esses dois aspectos influenciam no desenvolvimento cognitivo em qualquer faixa etária. E também tem o que se costuma chamar de reforço positivo. Pais que observam nos filhos uma certa aptidão para a música ou para o futebol, por exemplo, tendem a presenteá-los com instrumentos. Isso é muito importante. Aqui, ó, aquilo que eu falei. É o que acontece aqui no Brasil. Todo mundo, tipo assim, já é estimulado. Os jovens, meninos no geral, né? Chega, já ganha uma bola, vê o pai jogando todo final de semana e tal. Por isso que o cara morre de vontade. O pai é louco, compra camisa do time e tal, tudo. Isso é o estímulo. Da mesma forma que, por que tem essa cultura do futebol tão grande no Brasil? Se o pai faz isso com a criança desde pequeno, ela vai torcer para aquele time. Pode não ser o mesmo time, mas ela vai gostar de futebol, ela vai querer jogar, ela vai se aperfeiçoar. E aí, a depender do grau de estímulo que você dá para aquela criança, que pode ter ou não a predisposição, que aí você vai ver com o tempo, né? Mas assim, é o grau de estímulo que vai dizer ou não se ele tem alguma chance de crescer, porque vocês vão ver que lá mais na frente o trabalho às vezes é muito mais importante que aquele primeiro tópico da genética. Ela ajuda, tipo, jogadores que têm, igual eu disse, o físico excepcional, ele vai ter um melhor desempenho. Além de várias outras curiosidades que eu poderia falar sobre futebol, que eu também é outra coisa que eu gosto bastante. E assim, a criança acaba melhorando nessas atividades. O terceiro ponto que a professora Magda me explicou tem a ver com a formação do cérebro. Isso é muito importante. Que esses estímulos cognitivos têm impactos ainda mais profundos. Até os 3 anos de idade, nosso cérebro tem uma atividade muito intensa para formar uma rede neuronal. Em outras palavras, os neurônios que são responsáveis por transmitir impulsos nervosos relacionados ao raciocínio e à memória conversam e criam conexões fortes. Esse processo é conhecido pelos cientistas como plasticidade cerebral. Essa plasticidade cerebral, ela está lá no seu máximo, né, de ação até os 3 anos de idade, ela continua, né, mas o pico dela é até os 3 anos, então esse momento, digamos assim, da vida, associado, obviamente, a fatores externos positivos, né? Tudo isso corrobora, porque a plasticidade, ela teoricamente, se tu não tens, né, um ambiente favorável, ela não vai também se desenvolver o tanto quanto ela poderia se desenvolver. E é um ponto legal de falar disso de plasticidade, que as pessoas já tiveram contato com crianças de 3 anos e elas não param de perguntar nem um minuto. Elas têm uma curiosidade, um certo, digamos assim, ela quer descobrir o mundo. Então ela pega em tudo, ela pergunta sobre tudo, ela tem aquela disposição, aquela predisposição a descobrir o mundo. É como se fosse uma exploradora. A criança de 3 anos de idade ela é uma exploradora. Então essa plasticidade mental, eu acredito que venha corroborar com isso, né? Cara, e isso assim é tão engraçado porque tem até uma história aí, anedótica, mas é verídica. Um senhor que eu conheço, ele tem 3 filhos
E o filho mais novo deles, ele tinha uma dificuldade de fala muito grande. Ele já estava na época assim de estar falando bem, conversando legal, e ele não falava, não tinha desenvolvido e tal, e os pais dele começaram a ficar preocupados, ele ficou preocupado e foi levar, se eu não me engano, acho que levou num médico primeiro, aí depois o médico mandou ir no fono, fazer a fonoaudiólogo. Aí a fono só perguntou assim pra ele, olha, fiz todos os testes nele aqui e tal, você conversa com ele? Aí eles tipo assim, ué, como assim? Não, você conversa com ele em casa e tal, você fala com ele, conversa com ele normal? Ele falou assim, sim, não sei, mais ou menos, pouco e tal. E ele nunca tinha reparado nisso, como é que tava o nível de conversa dele com o menininho. E aí ele falou assim, não, mas ok, vou pra casa. Ela falou, né, vai pra casa e faz o teste. Tudo, conversa com ele que eu acho que vai resolver. E aí ele começou, tipo assim, tudo que ele fazia, tipo assim, ele pegava aqui, olha, isso aqui é o mouse, o computador, não sei o que, tudo ele falava, ele apontava pra tudo, a parede e tal. Começou a conversar, o menino desenvolveu a fala. O que acontecia? Era só porque ele não tinha, os outros dois estavam, tipo, não estavam tão conectados com ele. Sim. E ninguém conversava com ele, ele ficava mais sozinho, então não conversava, não desenvolvia, porque ele não ouvia ninguém falando e ele não desenvolvia a própria fala. Ele não tinha incentivo de falar, ele não tinha incentivo, não tinha ninguém que estimulava. E aí entra essa janela de oportunidade, né? Quanto mais novo entra com esses múltiplos estímulos de qualidade, né? Porque aí entra aquilo. A criança vai ser estimulada. O estímulo ou vai ser bom ou vai ser ruim. Algum estímulo ela vai ter. Até mesmo a falta de estímulo é um tipo de estímulo ruim. Exato. Mas ela vai ser estimulada, então depende de como. Por exemplo, um assunto que dá até pra gente trazer aqui, eu acho que eu vou tentar trazer um psicólogo aqui para falar sobre isso, mas é um assunto muito importante, é sobre tela na infância. O uso de telas no geral e os efeitos disso na nossa vida. O pai acaba dando a alternativa mais fácil, que é o quê? Cara, bota a galinha pintadinha ali e o moleque fica ali naquele negócio hipnotizado, TikTok. E aí o que eu já reparei, e já tem até estudo sobre isso, depois eu vou trazer aqui pra vocês, que o pensamento e a memória da pessoa tá ficando ruim por causa deste estímulo muito rápido da internet. Eu já dei aula particular. E eu já dei aula particular para um menino uma vez. A atenção do menino era a atenção de um pardal, cara. A atenção dele durava, sem brincadeira, eu cronometrei uma vez, a atenção dele durava o tempo de um TikTok na época, que eu acho que, se eu não me engano, era até 30 segundos que tinha de vídeo. Era o tempo do TikTok. Aí eu fui ver, cara, eu terminava a aula, ele ligava o celular no TikTok e ficava lá, tipo assim, frenético, umas 3 horas. Sim. Aí um dia eu perguntei para ele assim, cara, o que você faz até sua mãe chegar? E ele fala, eu fico aqui vendo vídeo. Então ele só fazia ver vídeo TikTok o dia inteiro. Então a atenção dele durava um TikTok, cara. Como é prejudicial esse tempo de tela para as crianças, né? Eu escutei um estudo uma vez de que as crianças, elas precisam do tédio para criar, para ser criativas. Nós estamos matando a criatividade das crianças por conta de tela. Porque uma criança entediada, ela vai fazer o quê? Ela vai arranjar um brinquedo para brincar. Se ela não tem um brinquedo, ela vai criar o brinquedo. Ela vai, da mente dela, extrair alguma ideia lá que ela vai criar esse brinquedo. Sim, isso é então, fantástico. Ela precisa do tédio para ser criativa. Isso é muito bacana, isso é verdade. Eu lembro, quando eu era pequeno, era mais ou menos assim. Sim. Ó, eu tive muito tempo até ter meu irmão, então não tinha muita gente para quem brincar, eu ficava em casa. E eu tinha meus brinquedos, e a maioria dos brinquedos que eu tinha era tipo aquelas peças de montar. Não digo que é Lego, mas tipo Lego, aqueles grandões assim. Aquelas peças, aqueles Legos maiores. Era basicamente isso que eu fazia, era ficar montando peça e criando cenários e tal. Hoje as crianças, a maioria, não fazem isso, recebem tudo pronto ali, vão ver um vídeo, um desenho e tal. Exato. Nossa, eu demorei pra ver TV, pra ver desenho e tal, demorou pra mexer no computador. Acho que a primeira vez que eu fui mexer, eu já era quase adolescente, eu já tinha quase uns 12, 13 anos, sei lá, que eu fui mexer no computador a primeira vez. Vamos pular para outro vídeo, que aqui entra uma coisa muito interessante. Vou dar um panorama geral aqui para vocês. Para vocês não conhecem, talvez não saibam da história, existem as irmãs Polgar. Vou tentar colocar aqui a foto delas aqui. Aqui, ó, tem elas novinhas aqui, vou colocar elas aqui bem jovens, ó. Aqui, ó. É dessa família que a gente vai falar agora, da família dos Polgar. O Laszlo, que é o pai. Aqui eu não vou saber quem é essa, eu sei que essa aqui é a Judith, que tá aqui também nas fotos. Depois eu vou pegar aqui, ó, até a Judith tá aqui, ó. O que eu quero falar dessa história? Elas são basicamente, assim, jogadoras de xadrez, vocês já estão vendo o tabuleirozinho aqui. E aí, cara, o assunto principal não são elas, mas na verdade esse senhor aqui, que é o Laszlo Polgar, que é o pai dela.
Dando um panorama geral, a gente vai ver aqui na história, mas o Laszlo, ele é um cara muito interessante, ele estudava sobre desenvolvimento mesmo cognitivo, ele, se eu não me engano, era psicólogo ou psiquiatra, algo nessa área, e ele era húngaro. E ele tinha uma noção que na época assim, foi bem disruptiva, de que era que a gente pode sim criar gênios e que isso não é simplesmente fruto do acaso, mas que era possível você desenvolver as pessoas para isso. E ele tinha esse plano. A Judith, cara, conseguiu um feito incrível que foi ser essa mulher que disputou com os grandes jogadores da época. Ela nunca chegou a ser campeã, assim, do Mundial de Xadrez, mas ela tem, assim... Ela é uma jogadora impressionante, considerada aí entre todos, não só entre as mulheres. É claro, entre as mulheres é abissal, ela é a maior jogadora da história de xadrez, mas também entre os homens, uma das melhores jogadoras de xadrez da história. Mas a gente viu que o Laszlo tem algo para contar pra gente aí. Então vamos puxar a história aqui que vocês vão ver com mais detalhes como que isso se deu. E por que a gente está falando disso, de que se é possível ou não criar gênios. Vamos ver. Além dela servir como inspiração, também mostra que é possível ser o melhor naquilo que você faz, mesmo se você não tem Colocar a velocidade aqui um pouquinho natural. mais. O psicologista educacional Laszlo Polgar foi um dos primeiros defensores da ideia de que as pessoas consideradas as melhores naquilo que fazem, na verdade, desenvolveram o seu potencial, ao invés de nascerem com ele. Sua tese era de que a Isso é muito importante, ó. Ele é um desse defensor dessa ideia de que aquelas pessoas que são as melhores no que fazem, ou seja, aquilo que a gente chama de gênio, eles desenvolveram esses potenciais que eles tinham e não simplesmente nasceram com esses dons. Eu acho que uma frase que o Jota fala, não vou saber reproduzir exatamente a fala, mas o talento mais o esforço supera o talento preguiçoso. É algo nesse sentido. Então, tipo, às vezes a pessoa já nasce com uma predisposição. Tem um talento, tem um né? talento, é aquele né? que a gente fala do talento, né? Tipo, que a gente fala do Messi e Cristiano Ronaldo, né? Depois eu até queria falar um pouco do Cristiano Ronaldo, mas tipo assim, Sim. o Messi tem um talento, o Cristiano Ronaldo tem um esforço e tal. Sim. Todo brasileiro tem isso na garganta. E tem uma palavra pra dizer o que é. Neymar. E isso, eu já vou falar logo aqui. Messi e Cristiano Ronaldo, vamos lá. Cara, é mentira, tanto para um quanto para o outro, que fala que o Cristiano Ronaldo é só um cara super esforço, não talento, e que o Messi é 100% talento e não tem esforço. Cara, é mentira, é óbvio. O Cristiano Ronaldo é muito talentoso e o cara é uma máquina. Ele a genialidade dele, que eu acho assim muito massa, é tipo Batman, parece até um certo trauma. Cara, eu queria muito trazer um psicólogo, um psiquiatra pra falar disso, porque principalmente sobre o Batman e sobre a cabeça do Batman, porque é uma coisa interessante, mas depois a gente volta nisso. Mas o Cristiano Ronaldo é tipo o Batman da vida real, no sentido de motivação, porque o Batman criança, ele passa ali por aquele trauma e aí ele fica com aquela ideia, cara, eu vou ser o justiceiro dessa cidade, eu vou fazer essa cidade, vou levar a justiça pra essa cidade. E ele tinha, tipo assim, não lembro da história exata, se ele tinha 8 anos, alguma coisa assim, mas ele era uma criança. E ele fica com isso a vida inteira, com esse negócio, parece um trauma mesmo. O Cristiano Ronaldo é a mesma coisa, né? Ele tem essa obsessão, desde criança ele, cara, quer ser o melhor, quer ser o melhor, quer ser o melhor, e tá até hoje com 40 anos, todo santo dia fazendo aquilo muito bem feito, e isso é incrível, né? Essa é a verdadeira genialidade, parece, né? Fazer desenvolver-se assim, todo santo dia, fazer isso melhor. E o Messi é a mesma coisa, o Messi também é um cara muito profissional. Ele trabalha, tipo assim, horrores também, né? O cara não chega no nível que ele chegou só por mero talento, porque a gente viu, na idade que ele tá, ele ainda joga a bola que ele joga. Cara, teve muita gente que tem muito talento, principalmente aqui no Brasil. Isso é uma tristeza, parece que, do nosso país, né? A maioria dos atletas, assim, no futebol não parecem ter essa coisa, né, de se desenvolver, de se sacrificar para atingir o melhor de seu potencial. Ele afirmava que toda pessoa tem um grande potencial e cabe a cada Isso é uma tristeza, né, cara? A maioria das pessoas não vivem o potencial delas, né? O né? maior problema é que, por algum motivo, as próprias pessoas não acreditam nisso. Parece falta autoestima, sabe, cara? Eu vejo muito isso aqui no nosso país, tipo assim, as pessoas não tentam crescer. Não tem aquela tipo ambição. Assim, e eu nem digo só ambição, parece que eles não creem que são capazes, sabe? Parece que é falta de autoestima, sabe? Tipo, cara, eu não acredito em mim mesmo. Era tão absurda que um oficial do governo chegou a desencorajar Polgar ao dizer na cara dele que ele precisava procurar um psiquiatra para tirar essa ilusão da cabeça. Mas Polgar acreditava tanto nessa ideia que nada iria detê-lo.
Ele percebeu que a melhor maneira de testar a ideia seria desenvolver o potencial em seus futuros. Essa história é muito doida, cara. Olha o que ele fez. Pela sua futura esposa, enviando cartas para várias mulheres. Por sua ideia ser considerada muito radical para a época, a maioria das mulheres pensava que ele era louco. Cara, isso é muito ele louco. encontrou uma mulher chamada Clara, que apesar de achar sua ideia estranha, concordou em se encontrar com ele. Clara? O cara, ele era o mais dedicado, ele tava tão certo da ideia dele que ele saiu mandando carta pra ver alguém que ia casar com ele pra topar o projeto dele. Sim. Que era educar as meninas lá e provar que ele tava certo. Isso era interessante, ele tava querendo provar mesmo, tanto que aí ele escolhe o xadrez, porque o xadrez, tipo assim, métrica internacional, é uma métrica só, e não tem como, o xadrez, tipo assim, não, igual ele falou, se fosse artista, o cara podia falar, essa arte é uma porcaria e tal, subjetivo, mas ele botou uma área assim, não, vai ser xadrez que não tem como ninguém dizer que... E o esporte é bom pra isso, porque o esporte, no geral, né, o esporte tem comparação, né, então você tem como você ser melhor do que o outro e tudo mais, você tem rankings internacionais, tudo, então E é muito fácil de provar isso. É um esporte extremamente cognitivo, né? É. Ele testa a capacidade cognitiva do jogador ao máximo. Memória, raciocínio. Raciocínio, matemática, ali, atenção. Cálculo, atenção, é muito tudo. importante. Então, o xadrez realmente é um esporte que proporcionou isso pra ele, né? Sim. E aí, o que eu tava falando, eu não sei se vocês já viram, mas, cara, procura depois, tem o filme lá, eu esqueci o nome, eu acho que é King Richard, é o nome, é o filme, né, do pai da Serena e da Venus Williams lá. Cara, o filme é muito bacana. Mas assim, é uma história muito parecida, a história dele com a do Laszlo. O King Richards lá, que era o pai das irmãs Williams, ele também criou um plano de desenvolvimento para elas no tênis e tal. E cara, aconteceu uma história muito parecida, impressionante. A irmã mais velha lá, tipo assim, a Venus foi uma grande tenista, chegou a ser melhor do mundo e tudo. E depois a Serena foi a melhor e é até hoje a melhor tenista da história, assim. E com as irmãs Polgar aqui foi mais ou menos parecido. Ele teve uma das filhas que desenvolveu muito, foi grande mestre e tudo, foi muito boa jogadora de xadrez, mas a Judith, assim, foi disparado, foi genial, assim. Então, assim, tem histórias muito parecidas. Os dois pais fizeram um plano, seguiram isso, educaram as filhas em casa, todas eram meninas. Então, cara, tipo assim, a gente pensa o gênio, só pensa os homens e tal, nem olha tanto pro lado feminino. E todos eles só tiveram filhas mulheres e tal, e criaram isso e fizeram um projeto. É muito parecido as histórias, e é isso que me deixava curioso. O Laszlo, ele tem até um livro, eu acho que chama Bring Up a Genius, uma coisa assim, alguma coisa nesse sentido, mas é de como criar um gênio, e as histórias são muito parecidas, e eu ficava pensando assim, caraca, realmente, eu observei, por trás, assim, de todas essas grandes pessoas, geralmente, na grande maioria das vezes, você tem um pai, assim, que incentivou muito, e que era muito dedicado, e que mostrava o caminho, que dava o exemplo, e também que se preocupava, assim como o Laszlo pensava nisso, o King Richards também no filme fala muito, eu não conheço tanto a história a fundo, mas só pelo filme mesmo, que eles se preocupavam muito com o bem-estar delas, como crianças. Tanto que o King Richards demorou muito para deixar elas participarem de torneios, né? Principalmente a Venus, porque ele via que era muito estressante para a criança, então ele queria que ela se sentisse divertindo com aquilo ali, que ela se sentisse que tudo aquilo era bacana e tal, mas que ela fosse boa. Então ele sempre equilibrava, o Laszlo fazia a mesma coisa. Então é interessante a história porque mostra que dá para ser prazeroso para a criança e ao mesmo tempo ela se desenvolver, criar responsabilidade, sem pesar demais, né? Mas tem uma coisa que ele fala lá pro final, depois vocês procurem, a gente deixa o link no vídeo para vocês verem a história completa, mas assim, o interessante é que depois de tudo isso, ainda eles tendo feito, a maioria das pessoas falaram, cara, foi sorte, sabe? Foi sorte. Tipo, e aí ele fala da teoria do iceberg, né? Que, tipo assim, as pessoas só veem o topo, as pessoas não veem tudo aquilo que tá por baixo, que é a base daquilo. Então elas não veem o tanto de trabalho que teve, o tanto de dificuldade, as horas e horas e horas de estudo para chegar naquele nível, né? A dedicação que foi para chegar naquilo ali. Aí acha que é muito fácil, né? A própria Judith, ela tem vários TED Talks, assim, tal, falando disso, que ela brinca, ela foi a que mais se desenvolveu, aí ela brinca falando da irmã dela, a Susan, e a própria irmã também reconhece, falando que
que ela, das 3 irmãs, ela era a mais dedicada. Ela era a que estudava mais, a que passava mais tempo se dedicando e se empenhando aquilo. E a Susan também falava que se ela tivesse estudado e se dedicado mesmo tanto que a irmã dela, ela teria atingido os mesmos resultados. Mas é porque ela falava que a Judith era a mais dedicada de todas, e a Judith também fala isso. E uma coisa muito feliz, assim, que eu fiquei, assim, depois de ver tudo, a história, conhecer a história delas, é que ela reconhece muito o trabalho do pai dela e fala que foi, tipo assim, um trabalho muito, muito bacana, sabe? Então, você vê que não houve ali um abuso, né? Que é o que a gente... Há muita gente que fala que é muita pressão, exagerado e tal. Ela fala que não, cara, que foi tipo assim, que foi tudo muito bem feito, tudo certo, correto, e que ela é a prova viva, ela fala que é a prova viva, assim, de que o método do pai funciona mesmo e tal. E eu achei isso muito bacana, sabe? Então, é claro que devem ter muitos especialistas que debatem o tema, se sim ou se não, mas tem esses 2 casos, né? E vários outros aí no esporte, principalmente, a gente encontra isso muito, tem essas histórias, mas parece que, não sei se um gênio, vai lá, né? Mas uma pessoa funcional e que tenha a capacidade cognitiva de se desenvolver, uma pessoa muito boa naquilo que faz, né, responsável, tudo. Assim, isso é super possível, sabe? É claro que existem casos e casos, tudo isso tem que ser trabalhado com profissionais. Você precisa da ajuda de psicólogos, tudo e tal. E aí entra o Ed, a Medvita. Cara, na Medvita você tem os psicólogos lá, você pode ir buscar, tem desenvolvimento, tem... terapia para família, tem terapia para filhos, para desenvolvimento pessoal, tem tudo isso lá, todos esses serviços, você pode buscar lá, entra lá no nosso chat, conversa com o nosso psicólogo, explica seu caso, fala como que você quer trabalhar com a educação do seu filho em casa, para ver o que é saudável, o que não é, como chegar nesse equilíbrio, é muito importante, né? Também, um pedagogo, isso ainda a gente não tem, né, mas... Quem sabe, sei lá, breve, quem sabe, né? A gente vai ter pedagogos aqui, não sei, né, cara, vamos ver. Mas assim, buscar profissionais, né, pra também não fazer um trabalho mal feito, né, porque, cara, você tá lidando com outra pessoa, né? É uma vida, né? Você também não pode ser arrogante e falar, tipo assim, eu vou fazer do jeito que eu quero aqui, de qualquer jeito e tal. Mas é isso, cara, eu acho, assim, é um tema que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Educação, assim, é muito bacana, autodesenvolvimento e tudo, e aqui a gente não tá falando só disso, só de autodesenvolvimento, mas do desenvolvimento das pequenas crianças, cara. É um tema bacana mesmo. E aí, o que você acha, depois de tudo isso? Dá pra criar ou não dá pra criar um gênio? Cara, é bem difícil, né? Eu acho muito difícil. Mas depende do seu esforço. Com a ajuda da Medvita? Com a ajuda da Medvita, pelo menos o psicólogo você tem. E 100% atendimento pro seu filho, para você, para sua família, cuidar da saúde de vocês em dia, né? Exatamente. Isso aí não vai faltar. A saúde suas vai estar em dia. Mas esse tema é muito interessante, cara. Eu ainda vou trazer o psicólogo aqui pra gente conversar de vários temas aqui. Principalmente aquele lá que você tinha dito, Lucas. Esse é um tema muito bacana. Fala aí se você quer esse tema, falar de como que as telas prejudicam ou não a sua saúde mental. Será que está prejudicando? Será que está ficando ansioso porque você está vendo demais o TikTok? Não sabemos. Mas vamos descobrir nos próximos vídeos. É isso, galera. Até a próxima. Curte, se inscreve, compartilha, manda lá no grupo da família, deixa o comentário, comenta aí o que você quer para o próximo vídeo. Pode me xingar, eu sei, eu atrasei, mas agora vai entrar tudo nos eixos. Fiquem tranquilos, galera. Até a próxima. Falou!